tarde do dia 3 de maio de 2007, aproximadamente às 19h32, um telefone registrado em nome de um homem que só se tornaria suspeito 13 anos depois, iniciou uma ligação de 30 minutos. A ligação conectou a torre de telecomunicações pertencente ao complexo do Resort Ocean Club, em Praia da Luz, Portugal. A mesma torre que servia os apartamentos de férias dos quais uma criança britânica desapareceria menos de 3 horas depois. Aquela ligação telefônica, a ligação que os promotores alemães dizem ser uma das peças centrais de evidência colocando o principal suspeito nas proximidades do crime naquela noite, foi feita a partir de um aparelho registrado em nome de, e que os investigadores acreditam ter sido usado por, Christian Bruckner. Bruckner sempre negou ter qualquer envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann. Negou consistentemente desde ser nomeado suspeito. Negou em cartas da prisão. Negou em comunicações com jornalistas. Nunca cooperou com interrogatórios formais da polícia, nem dos investigadores alemães, nem dos britânicos, e mais significativamente, poucos dias antes de ser libertado de uma prisão alemã, em setembro de 2025, recusou um pedido formal da Polícia Metropolitana de Londres para ser entrevistado sobre seus movimentos na noite em que Madeleine desapareceu. Essa recusa não é uma declaração de culpa. Sob a lei alemã, suspeitos não são obrigados a testemunhar ou responder a acusações. Bruckner exerceu um direito legal que toda pessoa acusada de um crime tem direito a exercer. Ele escolheu permanecer em silêncio. Mas aqui está o que o silêncio dele significa para esta investigação. O álibi que ele afirma ter, a explicação que forneceu por meios que não foram o interrogatório formal da polícia, nunca foi completamente testado. Nunca submetido ao tipo de contra-interrogatório rigoroso que o verificaria ou o exporia. Nunca avaliado contra a totalidade das evidências que investigadores de 3 países passaram 18 anos reunindo. Nunca desafiado num ambiente legal formal onde suas respostas estariam no registro oficial e onde inconsistências teriam consequências legais. Esse álibi não testado é o assunto deste vídeo. O que Bruckner afirma ter acontecido na noite em que Madeleine McCann desapareceu. O que as evidências telefônicas mostram sobre onde ele estava. O que os investigadores descobriram quando tentaram localizar a mulher que ele diz ter estado com ele. Quais são as lacunas entre o paradeiro que ele afirma ter tido e as evidências documentadas. E por que, 18 anos após uma criança ter desaparecido de um apartamento no Algarve, o homem no centro da investigação nunca foi obrigado a prestar contas sob juramento. Este caso ficou frio num sentido e nunca esfriou em outro. Formalmente permanece aberto. 3 forças policiais, britânica, alemã e portuguesa, continuam investigando. Em junho de 2025, a polícia alemã e portuguesa conduziu uma nova busca em matagais e edifícios abandonados entre Praia da Luz e a cabana onde Bruckner morava na época do desaparecimento. Usaram maquinaria pesada e radar de penetração de solo. Coletaram itens para teste. E em setembro de 2025, depois de cumprir uma pena de 7 anos pelo estupro de uma cidadã americana de 72 anos, na mesma região de Portugal, Bruckner saiu da prisão de Zende com uma tornozeleira eletrônica, sem passaporte, e com a distinção de ser o único suspeito nomeado no caso de pessoa desaparecida, mais noticiado da história moderna. Ainda sem acusação, ainda mantendo sua inocência e ainda nunca tendo respondido às perguntas que os investigadores dizem que poderiam ou inocentá-lo ou condená-lo. Antes de entrarmos nos detalhes do álibi, deixe a sua localização nos comentários agora mesmo. De onde você está assistindo? O caso Madeleine McCann cruzou todas as fronteiras, todos os idiomas, toda a cultura. Tornou-se uma conversa global em 2007. E nunca parou completamente de ser uma. Quero ver quantos de vocês acompanharam esse caso desde o início e quantos estão descobrindo pela primeira vez. Inscreve-se no Caso Arquivado agora mesmo. Clica no botão, ativa o sininho de notificações e dá aquele like. Cobrimos as evidências de DNA nesse caso num vídeo anterior, as falhas forenses de 2007. O que a genotipagem probabilística moderna poderia fazer com as amostras originais. E por que as evidências que foram inconclusivas em 2007 poderiam ser legíveis hoje. Este vídeo foca em algo diferente, o álibi. A afirmação específica que Bruckner fez sobre onde estava e o que estava fazendo naquela noite.
e por que essa afirmação nunca foi completamente testada contra as evidências. Agora vamos começar com a própria noite e o que os investigadores sabem sobre ela. Na noite do dia 3 de maio de 2007, Madeleine McCann desapareceu do apartamento 5A do Resort Ocean Club, em Praia da Luz. Ela havia sido deixada dormindo no apartamento com seus irmãos gêmeos mais novos, enquanto seus pais Kate e Jerry McCann jantavam com amigos num restaurante de tapas a aproximadamente 50 metros de distância. Os pais e seu grupo verificaram as crianças intermitentemente ao longo da noite. Por volta das 22 horas, Kate McCann descobriu que Madeleine havia desaparecido. A investigação que se seguiu tornou-se uma das mais extensas e caras na história britânica. A Operação Grange, a investigação da Polícia Metropolitana, custou mais de 13 milhões de libras ao longo de mais de uma década de investigação ativa. A polícia britânica, alemã e portuguesa coletivamente investigou milhares de pistas, entrevistou centenas de testemunhas e realizou múltiplas buscas físicas diárias em Portugal associadas ao caso. Durante os primeiros 13 anos, nenhum suspeito nomeado emergiu que os investigadores acreditassem ser o principal responsável pelo desaparecimento de Madeleine. Então, em junho de 2020, os promotores alemães fizeram um anúncio público que mudou a investigação fundamentalmente. Eles tinham um suspeito. Seu nome era Christian Bruckner, e diziam ter evidências concretas de que ele era responsável pelo que aconteceu com Madeleine. Quem é Christian Bruckner? Na época do desaparecimento de Madeleine, ele vivia numa VW Kombi emprestada na região do Algarve, no sul de Portugal. Havia estado na área por anos, trabalhando em bicos, arrombando quartos de hotel e apartamentos de férias e acumulando uma ficha criminal que incluía condenações por abuso sexual infantil, tráfico de drogas e furto. Havia sido preso pela primeira vez aos 15 anos por roubo e mantido um padrão de crimes sérios ao longo de sua vida adulta. Em 2019, foi condenado pelo estupro de 2005 de uma cidadã americana de 72 anos em Praia da Luz, a mesma área do resort de onde Madeleine desapareceu, e começou a cumprir uma pena de 7 anos de prisão. Era o tipo de pessoa que havia passado anos operando na área, conhecia sua geografia intimamente e tinha um histórico documentado de atacar pessoas vulneráveis em hospedagens de férias. Os investigadores alemães, vasculhando o histórico de Bruckner após uma dica recebida em 2017, encontraram algo que o tornou um suspeito convincente. Registros telefônicos mostraram que um aparelho registrado em seu nome havia conectado à torre de telecomunicações que servia o Ocean Club em Praia da Luz às 19h32 do dia 3 de maio de 2007, iniciando uma ligação de 30 minutos que durou até aproximadamente 22. Madeleine McCann desapareceu por volta das 22 horas daquela mesma noite. Deixa eu explicar o que essa evidência telefônica significa e o que não significa, porque ambos importam. Os dados da torre de celular colocam o telefone de Bruckner, ou pelo menos o telefone registrado em seu nome, nas proximidades do Ocean Club na noite em que Madeleine desapareceu, não na localização exata. A triangulação de torre de celular não é a precisão de GPS. O próprio promotor alemão Hans Christian Wolters reconheceu numa entrevista de documentário que a ligação poderia ter sido feita dentro de um raio de 35 quilômetros da Torre de Praia da Luz. Esse raio é significativo. É amplo o suficiente para que o telefone pudesse ter estado em algum lugar na área geral, sem estar diretamente do lado de fora do apartamento dos McCann. Wolters também reconheceu que há sempre a possibilidade de que outra pessoa estivesse usando o telefone, que ter uma ligação conectada a uma torre associada a Bruckner não o coloca definitivamente naquela localização específica. Mas aqui está o que os investigadores dizem ter além dos dados da torre de celular. Tem uma testemunha que confirmou tê-lo visto usando aquele número de telefone específico, embora não no próprio dia 3 de maio. Tem o comportamento de Bruckner na manhã após Madeleine desaparecer. Ele transferiu o Jaguar para o nome de outra pessoa no dia seguinte. Essa transferência, ocorrendo imediatamente após a noite em que Madeleine desapareceu e antes de qualquer consciência pública de que um suspeito poderia ser buscado, é o tipo de comportamento que os investigadores chamam de consciência de culpa, embora também possa ter explicações inocentes. Tem o testemunho de ex-associados. Um homem identificado como Helge Busching, que se descreveu como ex-associado em vez de amigo de Bruckner,
Deu uma entrevista televisiva em setembro de 2025, afirmando estar 100% certo de que Bruckner estava envolvido no desaparecimento de Madeleine. Disse que num festival na Espanha em 2008, um ano após Madeleine desaparecer, disse a Bruckner que não entendia como alguém podia tirar uma criança de um hotel. E a resposta de Bruckner, disse Bushing, foi: ela não estava gritando. 3 palavras. 3 palavras que Bushing disse não conseguir explicar como outra coisa que não conhecimento que só poderia vir de alguém que estava lá. Bruckner descartou completamente a credibilidade de Bushing, chamando seu relato de algo que não merece nem comentário. O tribunal alemão que absolveu Bruckner de acusações não relacionadas em outubro de 2024 observou especificamente que algumas das testemunhas da promotoria, incluindo Bushing, apresentaram problemas de confiabilidade. Essa é uma constatação judicial documentada sobre a qualidade daquele testemunho. E então há um ex-companheiro de cela, Laurentiu Codan, nacional romeno que dividiu cela com Bruckner em 2020, disse a um tribunal regional alemão que Bruckner havia descrito um crime com circunstâncias correspondentes ao desaparecimento de Madeleine. Codin citou Bruckner dizendo que havia uma janela aberta em algum lugar, que tinha entrado num apartamento procurando dinheiro. Não encontrou dinheiro, mas encontrou uma criança, levou a criança, e que 2 horas depois o local estava cercado pela polícia e cães. As palavras: havia uma janela aberta, não encontrou dinheiro, mas encontrou uma criança. Polícia e cães cercaram a área. Correspondem a aspectos documentados do caso McCann, de maneiras que seriam difíceis de atribuir à coincidência se o relato for preciso. A janela do apartamento, as evidências de entrada, a resposta policial. Bruckner negou tudo isso. Cada relato, cada atribuição, cada peça de testemunho que o conecta ao dia 3 de maio de 2007. Pergunta rápida antes de continuar. Que horas são aí onde você está agora mesmo? Deixa nos comentários. Porque quero saber quantos de vocês acompanharam a evolução desta investigação ao longo dos anos. Desde a busca original de 2007, passando pela investigação portuguesa e pelos pais de McCann sendo tratados como suspeitos, pela Operação Grange, pelo anúncio de 2020 de Bruckner como principal suspeito, pela busca de junho de 2025 e sua libertação em setembro de 2025. E quantos estão chegando a este caso pela primeira vez? Agora vamos falar sobre o próprio álibi, porque esse é o núcleo do que este vídeo trata. Em comunicações com o jornalista investigativo britânico Mark Williams Thomas, que apresentou um documentário sobre o caso, Bruckner afirmou que, na noite em que Madeleine desapareceu, estava fazendo sexo em sua Kombi com uma jovem alemã. Ele não estava em Praia da Luz no momento do desaparecimento, afirmou. Estava em outro lugar. Estava com alguém. E essa pessoa poderia fornecer o álibi que o eliminaria como suspeito. Quando Williams Thomas investigou essa afirmação, o que encontrou foi marcante em sua ambiguidade. Ele localizou não a própria mulher, mas o marido dela. O marido confirmou que a mulher havia estado de férias em Portugal na época em questão, mas o marido disse que a mulher não tinha certeza dos detalhes exatos porque havia passado muito tempo. A testemunha do álibi em si, a pessoa cujo relato poderia potencialmente inocentar Bruckner, não foi entrevistada diretamente. Não foi entrevistada por Williams Thomas no documentário. Ela não deu, tanto quanto o registro público mostra, testemunho formal aos investigadores da polícia sobre onde estava e com quem estava na noite do dia 3 de maio de 2007. O promotor alemão, Wolters, questionado sobre esse álibi, foi direto. Disse que os investigadores verificaram todas as ex-namoradas de Bruckner. Nenhuma pôde fornecer um testemunho claro para a noite em questão. Disse que o suposto álibi, o apresentado no documentário de Williams Thomas, não perturbava a investigação em nada. Chamou as afirmações de especulações e nada novo. Uma fonte próxima da investigação alemã disse a jornalistas que a relutância de Bruckner em apresentar formalmente seu álibi era profundamente frustrante para os investigadores. Eles a caracterizaram como jogos mentais. Se Bruckner tivesse um álibi genuíno, um relato real e verificável de onde estava, o que faria sentido, logicamente, seria fornecê-lo imediatamente ao tornar-se suspeito. Nomear a mulher. Apontar os investigadores para as evidências que poderiam inocentá-lo. O fato de não ter feito isso
de seu álibi ter sido comunicado apenas por canais seletivos, nunca apresentado formalmente num ambiente legal, onde pudesse ser avaliado e verificado ou refutado. É algo que os investigadores notaram repetidamente. Mas aqui está a complicação que torna este caso genuinamente difícil e que explica em parte por que 18 anos se passaram sem acusações. Sob a lei alemã, o padrão para apresentar acusações é diferente do padrão no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Mark Stephens, consultor do escritório britânico Howard Kennedy, descreveu essa diferença claramente quando Bruckner foi libertado da prisão. No Reino Unido e nos EUA, ele explicou: você precisa acreditar que há mais de 50% de chance de uma acusação bem-sucedida antes de apresentar uma denúncia. Evidências circunstanciais podem ser usadas. A lei reconhece que nem sempre você terá evidências-chave. Mas na Alemanha, o padrão é mais alto. As evidências devem ser suficientes para tornar um veredito de culpado provável. Evidências circunstanciais e inferenciais não são admissíveis da mesma forma. O próprio promotor alemão Wolters, em entrevista em 2025, disse que as evidências contra Bruckner no caso McCann não são fortes o suficiente para tornar um veredicto de culpado provável. Chamou Bruckner não apenas de suspeito número 1, mas de único suspeito. Disse ter evidências vinculando-o ao desaparecimento. Mas essas evidências, até o momento em que falou, não haviam cruzado o limiar necessário para apresentar acusações formais sob a lei alemã. Essa lacuna no limiar é precisamente porque a questão do álibi importa tanto. Num ambiente onde as evidências circunstanciais são convincentes, mas não legalmente suficientes, um álibi verificável poderia fechar o caso numa direção, inocentando Bruckner conclusivamente. E um álibi que desmorona sob exame poderia, em combinação com as evidências existentes, empurrar o caso em direção ao limiar de acusação. Nenhum desses cenários aconteceu, porque o álibi nunca foi formalmente apresentado, nunca foi formalmente testado, e o próprio Bruckner recusou todas as oportunidades formais de ser questionado sobre ele. Sua recusa em falar com os investigadores da Polícia Metropolitana pouco antes de sua libertação em setembro de 2025 foi descrita pelas autoridades britânicas como um revés. Sua recusa significa que não puderam pressioná-lo sobre inconsistências em seus álibis. O plural condicional, álibis, é significativo. Ou confrontá-lo diretamente com declarações de testemunhas reunidas ao longo de 18 anos de investigação. Se você está achando essa análise valiosa, se isso está lhe dando um quadro mais claro de por que o caso permaneceu sem resolução apesar de 18 anos de investigação, dá o like agora mesmo. E deixa um comentário me dizendo qual você acha ser a questão mais significativa não resolvida neste caso. A questão do álibi, a questão das evidências telefônicas, a questão do limiar legal alemão, a questão das evidências físicas do DNA. Agora vamos falar sobre o que mudou nesta investigação desde a libertação de Bruckner. Porque o caso em 2026 parece diferente do caso em 2020, e entender essas diferenças importa. Entre os dias 3 e 5 de junho de 2025, enquanto Bruckner ainda estava preso, a polícia alemã e portuguesa conduziu uma nova busca física de matagais e edifícios abandonados entre Praia da Luz e a cabana onde Bruckner havia estado morando na época do desaparecimento de Madeleine. A busca usou maquinaria pesada, JCBs e radar de penetração de solo capaz de escanear até 15 pés de profundidade. A área incluía propriedades com poços e valas. A polícia coletou itens para teste, mas não anunciou descobertas que indicassem uma grande descoberta. A busca foi concluída após 3 dias. A importância daquela busca não é o que foi encontrado, mas o que representa. Investigadores não comprometem esses recursos, múltiplas agências, maquinaria pesada, radar de penetração de solo, 3 dias de busca ativa, a menos que tenham razão específica para acreditar que a área relevante não foi completamente examinada. Aquela busca, conduzida 18 anos após o desaparecimento de Madeleine, sugere que pistas investigativas sobre o que pode ter acontecido a ela na área ao redor de Praia da Luz permanecem ativas. Em setembro de 2025, quando Bruckner saiu da prisão de Zende, foi equipado com uma tornozeleira eletrônica e obrigado a entregar o passaporte. Essas condições, impostas como parte de seus termos de libertação,
significam que não pode sair da Alemanha sem autorização e que seus movimentos são monitorados. A tornozeleira não o impede de recusar-se a falar com investigadores. Não o obriga a responder perguntas, mas coloca uma estrutura de vigilância em torno de alguém que, no momento em que foi libertado, tornou-se um homem livre sem sentença criminal atual a cumprir e sem acusações pendentes no caso McCann. A tornozeleira e a entrega do passaporte são, de certa forma, a materialização física do limbo investigativo em que este caso se encontra. Preocupação suficiente para monitorar, evidências insuficientes para acusar, um suspeito que está livre mas vigiado, em silêncio mas não inocentado. Numa carta extraordinária que Bruckner escreveu da prisão e que foi publicada online, ele expôs o que chamou de perguntas decisivas que nunca poderiam ser respondidas. Perguntou retoricamente: eu ou meu veículo fomos claramente vistos perto da cena do crime na noite do crime? Há evidências de DNA minhas na cena do crime? Há rastros de DNA da pessoa desaparecida no meu veículo? Há outros rastros ou portadores de DNA em minha posse? Fotos? E não esquecer, há um corpo? E então respondeu cada uma de suas próprias perguntas. Tudo não, não, não. Essa carta é notável por várias razões. Primeiro, porque parece um argumento jurídico preventivo, uma declaração das lacunas probatórias que impediriam a acusação, escrita pelo próprio suspeito. Segundo, porque não faz nenhuma menção ao álibi. Alguém com um álibi genuíno, alguém que estava comprovadamente em outro lugar com uma testemunha verificável, tipicamente começaria com essa afirmação exculpatória, não com um catálogo de evidências forenses ausentes. Terceiro, porque o enquadramento sugere que Bruckner estudou os requisitos legais para a acusação e está confiante de que as evidências existentes não os atendem. Essa confiança pode ou não ser justificada. A investigação está ativa. Os itens coletados na busca de junho de 2025 estão sendo testados. A tecnologia moderna de DNA, incluindo a análise de DNA de toque do tipo que pode extrair perfis de superfícies manuseadas anos atrás, é mais poderosa do que qualquer coisa disponível em 2007. E a genealogia genética, a técnica que identificou o Golden State Killer em 2018, pode trabalhar com perfis parciais para identificar indivíduos através de suas árvores genealógicas. Se os restos mortais de Madeleine forem algum dia localizados, seja na área buscada em junho de 2025 ou em outro lugar, o exame forense desses restos e de seu ambiente imediato poderia produzir exatamente o tipo de evidência física direta que Bruckner corretamente identificou como atualmente ausente. Há mais uma dimensão deste caso que merece atenção direta antes de fecharmos. Algo que fala sobre por que a questão do álibi é inseparável do desafio estrutural mais amplo desta investigação. Nos 18 anos desde o desaparecimento de Madeleine, 3 forças policiais separadas trabalharam aspectos diferentes do mesmo caso. A Polícia Metropolitana de Londres através da Operação Grange, focada no ângulo britânico e financiada pelo governo britânico. Os investigadores alemães em Braunschweig, liderados por anos pelo promotor Hans Christian Wolters, que nomearam Bruckner como o único suspeito e trabalham dentro dos requisitos probatórios específicos do sistema jurídico alemão. E a Polícia Judiciária Portuguesa, que conduziu a investigação original e formalmente deu a Bruckner o status de arguido, o que significa que ele é mais do que uma testemunha na investigação portuguesa, embora ainda não formalmente acusado. 3 jurisdições, 3 conjuntos de requisitos legais, 3 cadeias separadas de evidências. E no centro, um suspeito que nunca foi legalmente obrigado a prestar contas perante nenhuma delas. O limiar mais alto do sistema alemão para acusações efetivamente criou uma situação em que os investigadores estão publicamente certos sobre seu suspeito e legalmente incapazes de processar. Wolters disse em 2025 que Bruckner não é apenas o suspeito número 1, mas o único suspeito. Disse ter evidências vinculando Bruckner ao desaparecimento. Mas essas evidências não são suficientemente fortes, pelos padrões legais alemães, para tornar um veredicto de culpado provável. No Reino Unido ou nos Iseneualua, as mesmas evidências poderiam ter sido suficientes para apresentar acusações anos atrás. O peso circunstancial, o telefone perto da cena, a transferência do carro na manhã seguinte, as declarações atribuídas, o padrão de crimes na mesma área, poderia ter sido suficiente
sob um padrão legal diferente, para forçar a questão do álibi para uma sala de tribunal formal, para colocar Bruckner numa cadeira sob juramento e exigir que ele dissesse: estive neste lugar específico, com esta pessoa específica, fazendo isto específico, e você pode verificar com estas evidências. E então submeter esse relato ao contra-interrogatório e à verificação forense que o confirmaria ou destruiria. Isso nunca aconteceu. E pode nunca acontecer, a menos que a busca de junho de 2025, ou algum desenvolvimento investigativo futuro, produza o tipo de evidência física direta que a carta de Bruckner da prisão identificou como ausente. Ou a menos que a mulher que Bruckner citou se apresente, dê uma declaração formal, forneça o relato específico com carimbo de data e hora, verificável, de onde estava e com quem estava na noite do dia 3 de maio de 2007, e os investigadores possam confirmar esse relato contra os registros telefônicos e as evidências disponíveis, ou descobrir que ele não se sustenta. Nenhum desses cenários aconteceu em 18 anos. Madeleine McCann era uma criança britânica que desapareceu de um resort de férias português em 2007. Estava lá com a família. Foi levada de um lugar que deveria ser seguro. Seus pais, Kate e Jerry McCann, passaram quase 2 décadas mantendo uma campanha para encontrar respostas. Em cada aniversário, publicaram declarações dizendo que sua determinação de não deixar pedra sem virar permanece inabalável. Jerry McCann disse que, independentemente do resultado, Madeleine sempre será a filha deles, que a incerteza cria uma fraqueza que apenas respostas podem resolver. A Operação Grande permanece financiada e ativa. Em 2025, os ministros aprovaram mais 108 mil libras para continuar a investigação ao longo do ano fiscal 2025-26. A investigação custou mais de 13 milhões de libras ao longo de sua vida útil. 3 forças policiais continuam a trabalhá-la. Os itens da busca de junho de 2025 estão sendo testados. Christian Bruckner está livre. Está usando tornozeleira. Está se movendo entre motéis e abrigos para sem-teto na Alemanha, vivendo com pagamentos de assistência social, incapaz de sair do país. Nunca foi acusado de nada relacionado a Madeleine McCann. Negou envolvimento em seu desaparecimento de forma consistente e completa. Exerceu seu direito legal ao silêncio em cada contexto formal em que esse silêncio estava disponível para ele. E o álibi que afirma que o inocentaria, o relato de onde estava e com quem estava na noite do dia 3 de maio de 2007, nunca foi formalmente apresentado, formalmente testado, formalmente verificado ou formalmente refutado. Existem fragmentos, em comunicações de documentário, em uma carta da prisão, em uma ligação de 30 minutos para um número registrado em nome de um homem chamado Diogo Silva, que conectou a uma torre de celular que servia ao resort do qual uma criança desapareceu. O álibi pode ser real. A mulher pode existir e pode lembrar claramente daquela noite. Bruckner pode ser inocente deste crime específico enquanto cometeu muitos outros crimes sérios. Isso é genuinamente possível. A lei alemã, com seu limiar probatório mais alto, pode estar protegendo alguém de ser acusado de um crime que não cometeu. Ou o álibi pode não se sustentar. A mulher pode não ser capaz de fornecer o relato específico, com carimbo de data e hora, que colocaria Bruckner definitivamente em outro lugar. E se ela não puder? As evidências telefônicas, a transferência do carro, as palavras atribuídas a ele por 2 fontes separadas sobre os detalhes específicos do que aconteceu naquela noite, o padrão de comportamento ao longo de anos na mesma área, tudo isso permanece apontando em uma direção que investigadores de 3 países nunca conseguiram parar de analisar. Depois de 18 anos, a resposta sobre o que aconteceu com Madeleine McCann ainda está lá fora, quer esteja no solo em algum lugar entre Praia da Luz e a barragem de Arad, nos resultados laboratoriais de itens coletados em junho de 2025, na memória de uma mulher que pode ou não ser capaz de recordar os detalhes de uma única noite em Portugal 18 anos atrás, ou no silêncio de um homem que sabe mais do que jamais foi obrigado a dizer. Dá o like. Inscreve-se no caso arquivado. A investigação do desaparecimento de Madeleine McCann está ativa. Os itens da busca de junho de 2025 estão sendo analisados. Christian Bruckner está livre, mas monitorado. E a pergunta que assombrou este caso desde 2007, onde está Madeleine e quem é responsável, permanece sem resposta.
Quando isso mudar, estaremos aqui para explicar o que significa. Deixe um comentário. Me diz o que você pensa. Você acredita que as evidências telefônicas são suficientes para estabelecer a presença de Bruckner na cena? Você acha que a afirmação do álibi tem alguma credibilidade? E o que você acha que a tecnologia moderna de DNA poderia encontrar que poderia finalmente resolver este caso? Compartilha esse vídeo com qualquer pessoa que acompanhou o caso McCann e merece uma análise completa da questão do álibi. O que afirma, o que as evidências mostram e por que permaneceu não testado por 18 anos. Madeleine McCann merecia crescer. Merecia estar segura no lugar para onde sua família a havia levado de férias. Merecia voltar para casa. As pessoas responsáveis por descobrir o que aconteceu com ela não pararam de procurar. E tampouco as milhões de pessoas ao redor do mundo que nunca pararam de se importar com o que aconteceu na noite do dia 3 de maio de 2007, numa pequena cidade de resort na costa sul de Portugal. O álibi nunca foi completamente testado, a investigação ainda está correndo. E a resposta ainda está lá fora, em algum lugar. Depois de 18 anos, está na hora de ser encontrada.